Código Aberto no ar, mais uma semana, nossa penúltima semana dessa temporada. Nós já estamos num clima de já acabou. Não sei, tem um clima de já acabou, um clima de já terminou? Não sei, mas a gente já está terminando. Mas ainda não. Já, mas não ainda, né? Nós já estamos terminando essa temporada. A gente já caminhou bastante. Você está bem, Bianca? Estou bem, Como é que foi graças essa caminhada? Está sendo muito boa. Acho que vários aprendizados, vários insights legais aí. Você é já tá bom a gente gostando ter mais isso da com gente? amigos, né? Hã? Você já está gostando mais da gente? Eu sempre gostei de vocês, né? Em um episódio aí eu disse, inclusive em público aqui para todo o Brasil, que eu amo vocês, né? Então, na verdade, eu estou triste porque em breve nós... Perceba o crédito que o Thiago tá te dando para claro, eu fiz um de fofinho, entendeu? Não, eu vou ter saudade de vocês, né? Porque a gente não tem esse encontro sempre, né? Com certeza. Falta isso, né, Nayeli? Falta. Não, falta para vocês, né? A gente não tem esse encontro direto, dessa forma. Mas, em geral, sempre em algum momentinho da semana, eu e a Bianca e o Isaac, a gente sempre acaba trazendo alguma coisa que a gente leu, que gostou e compartilhando. Então, graças a Deus que a gente tem isso. Pena vocês não estarem presentes, né? Poder partilhar da disso Nayeli e do também. Isaac, assim, eu não sinto tantas faltas, saudades. Assim, Não faz muita diferença. Podia até acontecer alguma coisa para sentir uma falta, né? Vamos pegar umas férias. Né? Vou pensar nessa possibilidade. Nós estamos indo para o terceiro e último capítulo das epístolas de Pedro. São 8 capítulos ao todo, né? 5 na primeira epístola, 3 na segunda epístola. E a gente vai hoje terminar esse conteúdo da segunda carta, né? Não terminar o conteúdo, mas depois, na semana que vem, a gente volta para pensar algumas coisas que ficaram pelo caminho, né? A gente vai voltar recolhendo algo que nós ainda não mencionamos. E aqui está conosco, pela terceira vez, Jefferson Pilar. Tudo em ordem, Jefferson? Tudo em ordem, graças a Deus. Rapaz, hoje é música lançamento também, não? Não. Não? Pelo menos não está planejado. Pelo menos não ainda, né? Ainda não. Quem assistiu o último programa sabe que o Jefferson tinha uma ideia, né, no começo do programa, mas depois foi movido pelo Espírito para tocar outra música, que foi um lançamento. O Jefferson já esteve conosco nos 2 últimos programas e nos 2 ele lançou música. Contando também que o Márcio lançou uma música também aqui, né? E a Daisy também, então são 4 lançamentos de uma única temporada, né? A Nayeli cantou músicas repetidas mesmo, mas... Não, mas Nayeli, em breve ela vai lançar... Não, mas a segunda música que você cantou e o Jader tocou pra você é inédita pra você, né? Sim, inédita... Nem pra mim, no caso, porque essa não foi a primeira vez que já tocou essa música pra mim. Mas inédita no Código Aberto, não é? Então tá tudo bem. Tem alguma coisa de inédito, tem. Alguma coisa tem. Nós estamos no capítulo 3, se você aí em casa quiser nos acompanhar, nós vamos quase que fazer uma leitura de 2 Pedro capítulo 3. Quando a gente está chegando perto do final da temporada, fica aquele convite para você ler o texto bíblico. A gente tem falado tanto sobre a Bíblia, tanto de voltar para a Bíblia, de se debruçar sobre as Escrituras. Então vale a pena você pegar e ler o texto. Pega de 1 Pedro capítulo 1 e vai até 2 Pedro capítulo 3 e leia o texto quantas vezes for possível. Daqui a algumas semanas a gente começa uma nova temporada, também vai ser sobre um livro bíblico, e nesse livro bíblico também nós precisamos nos demorar sobre o texto. E a gente vai fazer a mesma coisa, que é ler a Bíblia. Parece um negócio óbvio, né? Ler a Bíblia, né? Parece uma coisa simples. Parece, né? E a gente tem tanto como garantido essa coisa da Bíblia, mas a gente, ao mesmo tempo, menospreza tanto, né? A gente não dá o valor merecido e o tempo de atenção disponível para ela do jeito que ela realmente merece, né? Mas, Isaac, que diferença você que é um leitor e estudante da Bíblia, faz diferença eu ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Faz. E qual que é a diferença? Eu acho que a diferença está na qualidade da atenção que você vai dar para o texto. Porque, às vezes, nessa pressa de querer, né? Às vezes a gente impõe, não, vou ler 3 capítulos bíblicos todo dia, e aí eu vou fazer isso antes de ir para o trabalho, assim que eu acordar, e aí você está com remela no olho ainda, e aí você tem que ler rápido porque já está na hora do trabalho, e você passa batido, assim, no texto. Claro que você não vai absorver, assim... Você pega um livro de história, assim, que você gosta muito, assim, um livro de ficção, né, de literatura, não sei, que você gosta. Você lê correndo, assim? Tipo, não, eu tenho que ler um capítulo antes de trabalhar, porque eu quero saber o que aconteceu com a pessoa lá. Você não faz isso. Então, por que você faz isso com a Bíblia? Não, porque eu tenho que terminar a Bíblia em 1 ano, ou em 3 anos. Não, você não tem. Você tem que deixar o Evangelho
entrar na sua vida, né? Assim, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu gosto muito assim de sempre visitar um texto bíblico e ficar nele pelo tempo que eu achar necessário, né? Eu tenho estudado desde o ano passado Gálatas. Então, toda sexta-feira à noite, antes de dormir, eu leio 1, 2, 3 vezes uma versão. E eu leio sempre assim, né? Eu vou leio uma frase, assim, ela me chama a atenção, eu tento começar a fazer perguntas para o texto, né? Tá, mas esse porém aqui que ele está falando, é porém em relação ao quê? Peraí, ele deve estar falando alguma coisa antes que eu não percebi. Ah, esse porém está relacionado com isso, beleza. E aí você lê 1, 2, 3 vezes, você vai começar a perceber o quê? Coisas comuns que ele está repetindo, igual Pedro, né? A gente viu que Pedro tem uma temática que repete o tempo todo. Você vai percebendo ciclo, né? Que essas coisas vão se destacando a sua visão. E aí na outra sexta eu pego uma outra versão, falo, olha que interessante, aqui ele está falando essa frase, lá ele usou uma outra expressão, mas elas querem dizer isso aqui, e aí vai clareando. E aí quando eu entendo, assim, não que eu já tirei tudo, né, mas que eu estou satisfeito com aquela refeição, eu falo, legal, agora eu vou, sei lá, vou para o Antigo Testamento, vou estudar Êxodo agora. E aí continua essa jornada. Para mim isso funciona muito, então é um jeito que eu gosto bastante de estudar. Eu acho legal o Isaac dar o testemunho dele, isso mostra como a gente tem individualidades até para isso. Para mim, quando eu me programei, eu falava, eu preciso ler a Bíblia inteira, né? Sou adventista, né? Eu estou na igreja a vida inteira. E meu testemunho é que eu nunca consegui ler a Bíblia inteira, até hoje. E parece que eu tenho 12 anos, mas na verdade eu tenho 27 anos e eu nunca consegui ler a Bíblia inteira. Aí que eu sempre perdi a motivação, né? Chegava num pedaço e falava, mas eu já fiquei tantos dias sem ler, agora eu não vou mais. Aí esperava o outro ano virar para poder começar. Então, perceba que o importante é você ter o contato. Depois que eu comecei a ir, e mesmo que seja, hoje eu vou, esse trechinho aqui, é esse versículo que eu vou ficar nele. Contanto que o Espírito Santo, com esse versículo, fale comigo, já é muito bom. É melhor do que ficar sem contato nenhum com a palavra. É ter esse plano de fazer um contato, né, dentro de um plano e pensar nisso, que é um plano que funciona para a gente, às vezes não é um plano que funciona para o outro, né? Fica aí a dica para você de fazer esse plano também, de estudar, de ler a Bíblia, entendendo e fazendo, às vezes, uma tentativa e erro dentro daquilo que funciona. E conversando também com as pessoas, uma coisa que marca a gente aqui, principalmente a Bianca, o Isaac e a Nayeli, que tem muito mais contato, que estão juntos todos os dias, né, que tem uma amizade muito mais sólida e forte. O que marca que eu acho muito bacana e muito interessante de vocês é isso, é que vocês estão nesse mesmo movimento de leitura de Bíblia, de se voltar para o texto bíblico e compartilham uns com os outros essas realidades. E isso é legal, você falou de compartilhar, né? É legal mesmo, só frisando de que quando você tem uma experiência com a palavra, fale com o seu amigo, o seu irmão, isso é muito legal, mas porque firma o aprendizado, né? Quando eu tô lendo, eu falo, caramba, olha o que eu acabei de descobrir aqui. Cara, eu preciso contar isso para alguém. A primeira pessoa, cara, você não quer saber disso, mas olha o que eu acabei de descobrir. Você não consegue segurar para você, é muito isso legal mesmo, isso. Cara. Né? Eu sou mais na vibe dele assim, ó. Na hora dá vontade de contar, compartilhar, né? Dá vontade de compartilhar até nas redes sociais também. Né? Ou compor. Eu estudo mais pela temática. Eu gosto mais eu escolho um tema, estudo aquele tema ali. E se debruça sobre ele, né? Justamente. Às vezes fico muito mais tempo num tema. Outros eu começo a estudar o tema, acho chato. Acho assim, não é esse que eu quero agora. Aí mudo, vou para outro tema. Então eu sou mais assim, eu estudo mais de forma temática. Escolho um tema específico e fico ali 1 ano, 2 anos. Isso é muito bacana. De toda maneira, quando a gente pensa na igreja do primeiro século, nessa igreja para que Pedro está escrevendo e o conselho que ele está dizendo é exatamente desse conselho de uma igreja reunida em torno da palavra. É uma igreja que se reúne em torno da palavra, é uma comunidade que gira em torno da palavra. E essa comunidade que gira em torno da palavra tem problemas e a gente vai ver mais um dos desafios que essa comunidade está vivendo no capítulo 3 de 2 Pedro. Quando a gente vai aqui para o texto, a gente tem Pedro retomando, parece que de novo, um assunto já batido, né? Ele introduz o capítulo 3 recorrendo de novo a algo que ele já havia dito e reforçado, que tem a ver com o que a gente viu nas 2 últimas lições. Por que essa insistência de Pedro em falar sobre a autoridade dos profetas? Pastor Charles, por que Pedro... Ele falou de um assunto e ele usou isso. Ele fala da Escritura, ele fala disso. Ele fala dos falsos mestres e fala disso. Agora ele vai abrir um novo tema e vai falar disso também. Por que essa insistência em reforçar a autoridade profética? A impressão que eu tenho, quando você lê aí 2 Pedro capítulo 3, o verso 1 e 2, né?
Pedro começa dizendo assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos lembrem das palavras que anteriormente já foram ditas pelos santos profetas, e também como mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e aí ele vai entrar aqui na área de advertência, alerta e tudo mais. Mas a impressão que eu tenho é que quando Pedro ele volta sempre a esse mesmo argumento, esse mesmo alicerce, é porque ele quer mostrar que isso não é novidade, né? Não é uma coisa que surgiu exclusivamente dele. Isso já foi colocado como alicerce lá no Antigo Testamento. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, eu só estou aqui lembrando vocês, eu só estou aqui trazendo à memória de vocês aquilo que já foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Eu só estou trazendo e colocando isso no seu devido lugar e dando isso intensidade de importância, porque a gente está vivendo, a gente está presenciando a importância de tudo isso que já foi colocado lá para a gente está experimentando como a gente deve estar alerta e deve estar assim, de olhos abertos para isso que está acontecendo. Então, talvez seja não só para alicerçar o argumento de Pedro, mas para mostrar, isso já vem de longa data, não é exclusivo meu, e a gente está experimentando circunstâncias que tornam essas advertências muito mais importantes para a gente agora. Talvez seja mais ou menos isso. Eu penso que tem essa coisa da repetição, é importante a gente pensar, até o Isaac falou, né, a respeito da leitura da Bíblia, e aqui se Pedro está repetindo tanto isso, em 3 capítulos, ele está de novo voltando a esse assunto, é porque realmente ele entendia que era uma necessidade dos seus ouvintes e porque ele entende que é algo extremamente importante. Ter claro que aquilo que foi dito pelos profetas, que foi dado como palavra profética, é fonte segura para a gente repousar os pés e para a gente filtrar os conhecimentos que estão vindo de fora. Agora uma curiosidade, né? Pedro, ele coloca aqui a palavra dos profetas no mesmo nível da palavra dos apóstolos, né? Você percebe assim, o nível de autoridade, né? Essa daqui é uma evidência de que os apóstolos, eles receberam esse legado profético e a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, já reconhecia nos apóstolos esta autoridade divina, né? Não só os profetas falaram da parte de Deus, mas nós apóstolos também recebemos um mandato do Senhor. E mais para frente, o guia de estudo dessa semana, ele vai falar da questão de Paulo, né? De Pedro se referindo a Paulo e colocando também Paulo nesse patamar, nesse nível de apóstolo. E as cartas dele como Bíblia, né? Exatamente, os escritos de Paulo também estão nesse nível de autoridade profética, né? Porque a Bíblia, é bom a gente lembrar aqui para a gente e também para quem está nos assistindo, que a Bíblia que esse povo tinha era o Antigo Testamento. A Bíblia desse sagradas povo eram as escrituras do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele está em processo de gestação, de formação, né? Provavelmente primeiro livro que foi documentado, 1 Tessalonicenses, os Evangelhos, depois todo aquilo que a gente entende como Novo Testamento, mas isso foi sendo construído no primeiro século da nossa era, da Era Comum. Então, onde eles encontravam a sua base, a sua autoridade, eles falavam sobre o quê? Eles falavam sobre a linguagem dos profetas veterotestamentários e sobre a linguagem de Cristo, né? Quando eu digo sobre, é o fundamento deles. O fundamento deles era a linguagem de Cristo. E aí, quando eles começam a falar, a igreja cristã os reconhece como autoridade. Por que os reconhece como autoridade? Porque eles estão alicerçados no Antigo Testamento e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eles têm esse mesmo nível de autoridade. É interessante, né? Hoje você vai ouvir um pastor pregar, né? Um palestrante famoso, ele... Não, porque como diz Paulo, né? Paulo disse isso e isso. Não, porque Pedro falou, João descreve em Apocalipse, né? Da mesma forma, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles. Não, porque assim como Sara, esposa de Abraão, fez isso. Não, porque assim como lá, o pé do Sinai, papapá. Por quê? Era o conteúdo bibliográfico que eles tinham naquela época, era a Bíblia que eles tinham. Então, eles sempre vão fazer o quê? Vão voltar lá atrás. Gente, o que a gente está contando aqui é a história da religião de vocês, é toda a história do relacionamento de Deus com esse povo. Então, baseado nessa referência, olha, a coisa vai se repetir. Então fiquem atentos, porque da mesma forma como aconteceu lá atrás, da mesma forma como os profetas falaram, eles vão falar hoje. Da mesma forma como surgiram falsos mestres, vão surgir hoje. Então ele está tentando falar assim, olha, a mesma experiência que sempre houve nesse relacionamento com Deus, vocês vão passar por elas também. Uma frase de Twitter, uma frase. Uma frase. Uma frase? Não, calma. Uma frase. Uma frase. De Twitter não é de C.S. Lewis, mas uma frase aí, você falando da questão, né, de você recorrer à história e lembrar da história.
eu lembrei de uma frase que dizia assim, né? Negar a história ou ignorar a história é estar condenado a repeti-la. Então, talvez seja essa uma das razões pelas quais os apóstolos, os profetas, eles sempre faziam alusões ao Antigo Testamento, né? Olha, vocês conhecem tanto a história passada, mas cuidado, porque nós estamos escrevendo a história presente. E se a gente não atentar e não se colocar como personagens históricos, a gente pode cometer os mesmos erros também, né? Sim. Talvez seja esse o caminho que Pedro está tomando aí ao dar algumas das suas advertências. Você ia falar alguma coisa, Bia? Não? Não, só Você esboçou. Esbocei, você mas esboçou. vamos segurar. Tá bom, então segure aí, porque a gente vai introduzir, e talvez a gente vai ter que falar sobre isso no próximo bloco, que é a respeito do porquê. A gente viu que então ele recorre a essa autoridade profética, ele fala da autoridade que os profetas têm, mas ele tem uma razão de fazer isso. Como o pastor Charles leu no versículo 3, ele fala, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ele fala de falsos mestres no capítulo 2, e agora ele está falando de escarnecedores. Primeiro, né, o que é esse negócio de escarnecedor, o que é esse negócio de escárnio, e qual é o que essas pessoas estão falando, que faz com que Pedro se preocupe a ponto de dizer o seguinte, olha, os profetas já disseram, então olhem para os profetas para que vocês saibam como lidar e como reagir com os escarnecedores e com os escárnios desse tempo. Para a gente fechar só esse bloco, como é que a gente pode definir escárnio e aí a gente volta para pensar sobre os escarnecedores daqui a pouco? Quem que pode falar com propriedade aqui de Com escárnio? autoridade aqui. Com autoridade. Então vamos rápido que o bloco vai acabar, né? Então vamos lá. Eu não sei, quando está no finalzinho, o pessoal começa a querer jogar. Vai você, Isaac, Vamos rapidamente aqui. Só para introduzir, a gente continua no próximo bloco. Você percebe que a tônica de Pedro o tempo todo, desde a sua primeira carta, ele está falando de sofrimento, ele está falando dessa iminência da volta de Cristo, de sofrer por pouco tempo, que está quase chegando. Então, acredito que dentro desse contexto, surgem pessoas falando o quê? Vocês aí que estão sofrendo nesse cristianismo, nesse caminho novo aí, nessa nova teologia, vocês estão sofrendo à toa. Essa história de que Cristo vai voltar, isso é a lenda da carochinha. Aí você vê Pedro falando o quê? Isso não veio da nossa cabeça, os profetas já estão falando há tempo. Não é fantasia. Não, vocês estão com essa história aí, desse tal de Jesus aí que vai voltar. Não, gente, vocês estão sofrendo à toa. Calma, gente. Tenham paciência, ele vai voltar, ele prometeu, porque as profecias que foram profetizadas antes se cumpriram nele, e da mesma forma que se cumpriram, vão se cumprir, tenham paciência. E aí vem esses caras falando isso, olha, vocês estão aí à toa, vocês estão gastando sangue, suor e lágrimas, para quê? Para um negócio que esses caras estão falando aí, vocês acreditaram? Né? Então, é gente da própria comunidade deles, tentando dissuadi-los a viver o quê? Uma vida carnal, uma vida que não é convertida. Código Aberto volta daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho a gente continua pensando sobre qual é esse conteúdo desses escárnios, dessa fala que contraria aquilo que Pedro gostaria que os seus leitores soubessem e vivessem. E a gente vai pensar também como isso nos afeta, como variáveis disso nos afetam e como a gente pode lidar com isso, tá bom? Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho. Código Aberto está de volta, a gente terminou o primeiro bloco tentando definir um pouquinho uma palavra que não faz parte muito da nossa rotina e das nossas conversações, né? A gente não chega para as pessoas e fala, olha, os sujeitos ali estão escarnecendo de nós, ou fulano escarneceu de você, mas o escárnio tem é a palavra que traz para a gente essa conotação de alguém que está desmerecendo algo ou desmerecendo alguém, né? Nesse caso, eu fui muito escarnecida, né? Quem acompanhou essa temporada sabe que, especialmente do apresentador. Era só essa minha contribuição. Naeli, você... Eu não consigo... Tirando o Guilherme, seu marido, eu não conheço um grupo que tenha valorizado mais você nos últimos tempos do que a gente. Obrigada. Desculpa tirar vocês do foco real, que é bíblico do escarnecer. Perdoada. Por favor, Isaac, você pode continuar, se for da sua vontade. Ah, você quer apresentar também, então. Tudo bem. Desculpa. Está escarnecendo da sua apresentação. Pois então. Tá, Tiago, não, por favor, reconduza aí. Obrigado, Isaac. Pensando na questão do escárnio e dos escarnecedores, então tinha gente, nesse momento, para quem Pedro está escrevendo, que estava sofrendo os escárnios aqui, pelo que o Isaac mesmo falou, é porque eles estavam
duvidando ou diminuindo a importância da promessa de Cristo, né? Da promessa da segunda vinda de Cristo. É esse mesmo conteúdo dos escárnios dele? Tem mais alguma coisa sobre o que eles estão... do que eles estão desmerecendo exatamente? Eu encontrei uma referência aqui, Tiago, interessante, porque como o apóstolo Pedro está revisitando o contexto do Antigo Testamento, e ele já fala, né, da autoridade dos profetas, essa questão do escárnio, do escarnecer da segunda vinda, a promessa ou a profecia, ela não é tão inédita quanto às vezes a gente imagina, né? A gente pensa assim, bom, para o nosso contexto atual, a gente pode encontrar algumas pessoas que, entre aspas, escarnecem da nossa expectativa em relação à vinda de Jesus e o cumprimento das suas promessas. Na época de Pedro já tinha isso também, uau, que legal, que bacana. Mas eu tenho uma referência aqui de Ezequiel 12, 22, que eu achei interessante, quando o profeta Ezequiel, ele diz assim, começando o verso 21, ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que provérbio é esse que existe no meio de vocês aí em Israel, dizendo, prolonga-se o tempo e não se cumpre a profecia. E aí Deus responde a esse provérbio dizendo, diga para eles o seguinte, assim diz o Senhor, eu farei acabar com esse provérbio e já não se usará mais ele em Israel. Mas diga a eles, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Então você percebe que esse espírito de escarnecimento, né, ele não é inédito na época do apóstolo Pedro, nem no nosso período, mas ele já vem lá do antigo Israel. Sempre tem alguém desmerecendo a promessa, né? A promessa, tentando descredibilizar a profecia, né? As promessas de Deus. Então esse espírito de incredulidade, de ceticismo, de indiferença, né, em relação àquilo que Deus colocou como a sua palavra, ele já existe, eu acho até que desde a entrada do pecado, né? Desde a entrada do pecado. E esse desmerecimento da promessa, ele é um desmerecimento de quem fez a promessa. Porque se Exato. A pessoa promete alguma coisa e eu começo a zombar do que ela prometeu, eu estou em última análise zombando dela. Porque no versículo 4, Pedro diz que a pergunta e o escárnio deles é, onde está a promessa da sua vinda? Quem fez essa promessa? É o próprio Cristo que fez a promessa. Então, em última análise, eles estão escarnecendo ou zombando do próprio Cristo, né, que fez a promessa. E com essa pergunta, onde está a promessa da sua vinda, onde está o cumprimento dessa promessa, Sim. né? Cadê? Prometeu, e aí? A gente está aqui nessa história, né? Detalhe que quando Pedro está escrevendo isso aqui, ele já está bem no limite da sua vida, né? Então, assim, você entende um Pedro que já exerceu todo o seu ministério, já foi igreja construída. Paulo, a gente vai ver lá no fim, como o pastor Charles citou, já escreveu um monte de carta. Então, a gente não está no comecinho da igreja. A igreja já está desenvolvida, já está espalhada, né? E aí está falando, olha, o pessoal está aí falando, cadê a promessa da sua vinda? Já passou, sei lá, 30, 40 anos desde que o Messias subiu, e aí? E a promessa aqui, que é mais latente, que é mais evidente, é exatamente do retorno do Messias, do retorno de Cristo. Né? Ficou muito nítido para os apóstolos que eles haviam recebido, internalizado essa promessa em vários textos, talvez um dos mais clássicos é São João 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou preparar e eu vou voltar para buscar vocês. Agora é interessante que essa igreja cristã primitiva, fomentada pelos apóstolos, ela tinha essa expectativa de que essa promessa fosse se cumprir quando? No tempo deles, nos dias deles Nos ainda, dias deles. Aqui o apóstolo Pedro está colocando isso em voga, por quê? Porque havia esse espírito de incredulidade, porque as coisas não estavam se cumprindo quando eles achavam que deviam se cumprir. Tem que se cumprir enquanto a gente está vivo, a gente está esperando, ele prometeu para a gente. O apóstolo Paulo, quando vai falar da ressurreição e tudo mais, ele se inclui, né? Ele diz assim, porquanto, dada ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, nós os vivos, os que ficarmos, se referindo à segunda vinda de Cristo, né? Nós os vivos, ou seja, ele se incluía nesse grupo, porque ele imaginava, esperava que Jesus voltasse ainda naquele período, né? Mas, Bia, Sim. você está preparada para falar, né? Não, eu ia só complementar aqui, porque eu lembrei de uma coisa. Depois eu vou fazer você complementar outra coisa. Ah, é? Tá. Tem um filósofo brasileiro, em uma das suas obras, ele diz assim, que o ofendido, ele só fica ofendido porque ele concorda com o ofensor. E aí, nesse lance da promessa e tal, e de que muitas vezes também a gente, quando algum escarnecedor vem e atinge a gente com alguma informação, e tipo, não, o que você está falando aí, o que você está crendo é um absurdo, isso é ridículo e tal, que foi o que aconteceu muito com a igreja primitiva também, dos que criam na volta de Jesus e não estava se cumprindo.
quando você fica chateado, é porque de fato você está concordando com o que o outro está falando. Porque lá no fundo, em algum nível, Exato, você acredita você não está naquilo, bem você resolvido duvida com daquilo. aquilo. A sua crença não está bem fundamentada. Quando o outro vem e fala assim, nossa, mas você acredita nisso, que absurdo. E você fica querendo defender Deus, e você que imagina, você que é um absurdo, e não sei o quê. É porque você realmente está concordando com o que ele está dizendo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim como os que estavam falando, nossa, mas é verdade, Deus não está voltando, olha aí, olha aí. E aí eles entram nessa pira também, por quê? Porque não estão firmados na promessa. Então, a gente precisa se firmar na promessa. Se Ele prometeu para mim, se Cristo prometeu para mim, então está tudo certo, né? A gente precisa estar bem resolvido com Ele, não com os outros. Mas, né? Bia, você olhando para esse conteúdo dos escárnios, né, pensando, que onde está a promessa da sua vinda, mas ele não vai voltar, não falou que ia voltar e não voltou. Não tem um certo sentido nisso, né? Em receber essa provocação, ela tem um certo sentido, quando a gente pensa, até mesmo nos nossos dias, a gente ouvir isso. É que assim, como eu, por exemplo, sou adventista desde pequenininha, né? Fui criada na igreja adventista, ouvindo as histórias e tal. E para a gente se torna comum, por exemplo, a volta de Jesus. Para mim, sempre foi comum. Até com que, assim, eu tinha uns 19 anos, e eu fui fazer um trabalho nas ruas, ali, no dia de finados. A gente foi entregar um material, né, na frente de quem estava ali na frente do cemitério, um folheto. E aí eu cheguei para uma senhora e falei assim, olá, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu quero te entregar um material. A senhora acredita na volta de Jesus? Aí ela olhou assim para mim, oi? Aí eu me choquei, porque eu falei assim, a senhora acredita na volta de Jesus? Ela, o que é isso? Aí eu falei assim, uau, peraí, então, para mim, todo mundo sabia disso, entendeu? Seu GPS já falou assim, recalculando. Exatamente, recalculando, porque assim, para mim, todo mundo sabia disso. Mas não é, porque essa minha crença, ela não é tão óbvia assim. Ela não é tão, assim, tranquila de ser aceita por todos, entendeu? E eu me choquei também uma outra vez, quando um outro amigo meu me contou a sua crença, e segundo a crença dele, essa crença religiosa dizia que você precisa ter muitos filhos, porque cada filho vai povoar um planeta diferente. Quando ele me colocou isso, eu falei assim, nossa, que coisa absurda que você está me falando, né? Mas daí, quando eu estava falando isso, eu falei assim, mas espera aí. Também acredito numa coisa que não é tão comum assim, né? Que um Messias vai vir e vai me buscar e eu vou viver 1000 anos com ele, depois essa terra vai ser reconstruída e eu vou viver eternamente aqui. Ou seja, a gente precisa realmente ter uma noção de que a fé é o que movimenta as coisas. Eu não posso olhar para o outro e falar assim, você é louco de não acreditar no que eu acredito, né? A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E esses escarnecedores aqui, de acordo com Pedro, eles têm uma espécie de prova, ou digamos assim, uma coisa meio empírica, para poder fundamentar esse escárnio deles, né? No próprio verso 4 diz assim, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os pais aqui que ele está citando provavelmente são os pais da fé, né? Tiago, João, André, todos aqueles que eram os discípulos e que fundamentaram a igreja, que já foram sendo mortos, sendo martirizados, né? Ele falou, toda aquela galera aí que era da sua turminha, Pedro, já morreram. E nada de Jesus voltar. As coisas estão simplesmente do jeito que estão desde que a terra foi criada. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, tudo foi assim. Quando é que teve juízo? Agora, será que essa prova deles é de fato uma prova? Será que a gente pode dizer realmente que desde o princípio a coisa sempre foi do jeito que foi? Naeli? eu ouvi... Quer dizer, e eu que estou ensaiando para ser apresentadora desse programa. Eu ouvi... Não, que isso. O apresentador, como é novo apresentador, a gente pode ser que a qualquer momento Troca, né? dê pra, né? Vai que ele não vinga. Mas é interessante que eu estava falando aqui com a Bia... E aí o Isaac estava combinando o negócio com a Naeli aqui. Eu estava aqui, claro. Eles já estavam articulando. Você tirou o mistério estava articulando. da piedade. Então, deixando mais natural. Pensando nisso que o Isaac falou, Naeli, é isso? Segundo a Bíblia, no verso 5 diz assim, eles deliberadamente se esquecem que lá de muito tempo atrás houve céus e terra que vieram da água e através da água pela palavra de Deus. E aí o verso 6. E o verso 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Do que ele está falando aí?
Vai, Do que Nayeli. ele está falando aí, Isaac? O que aconteceu quando o mundo foi afogado em água? De qual evento ele está falando? Do dilúvio. Do dilúvio. O dilúvio foi exatamente o quê? Foi um juízo de Deus. Foi o juízo né? de Deus. Então, Pedro está falando, olha, eles deliberadamente estão esquecendo do quê? Dilúvio. E aí ele já citou lá atrás, Sodoma e Gomorra, vários eventos onde Deus ele já manifestou seu juízo diretamente. Então ele usa aqui, eles estão se esquecendo deliberadamente, ou seja, eles fingem que nunca aconteceu. E o deliberadamente a gente sabe que existe, mas propositalmente a gente vai fazer de conta que isso não aconteceu. Existiu. Então eles têm o juízo lá na história, mas não, a gente vai... Para tirar a credibilidade da conversa Exatamente. de vocês, a gente vai... Então aí Pedro está falando aqui, olha, pela palavra de Deus, o mundo foi criado. Pela mesma, na verdade, sim, ele foi criado a partir da água, né? Ele fala. Pela mesma palavra, a água voltou e afogou toda a terra. E aí ele vai dizer no verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra estão sendo entesourados para o fogo, reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Ou seja, vocês estão duvidando da palavra. Vocês estão duvidando da palavra que criou essa terra, vocês estão duvidando da palavra que já trouxe juízo a essa terra, e essa mesma palavra, que é o verbo que se fez carne, disse que vai voltar, e é dessa palavra que vocês estão escarnecendo. Então, dá para a gente pensar, eu não vou direcionar essa pergunta, mas dá para a gente pensar e como que os juízos passados nos ajudam a compreender, não apenas a garantir que vai acontecer, mas a compreender os juízos futuros. Eu vou ter que direcionar porque ninguém vai querer responder, né? Eu já acabei de responder, então, Charles, por favor. O Isaac E é eu, na nossa, eu tô super participativa, preciso encerrar. Eu tô bem perto do Charles, eu quero muito ouvi-lo. Não, Então é você mesmo, Charles. E à medida Como é que você esboçar uma reação, eu passo para você, tá? Como os juízos passados, o que eles nos ensinam e como eles nos ajudam a fazer a leitura desses juízos que estão apenas prometidos? É interessante que a gente poderia, quem sabe, substituir nessa expressão juízo por intervenção divina, né? Sim. Porque como os escarnecedores aqui desse texto, eles argumentam empiricamente, dizendo, os pais morreram e nada acontece, os pais morreram e nada acontece, e de repente a argumentativa de Pedro agora se vira para mostrar, não, peraí, lembra lá de trás, teve uma intervenção aqui, teve uma intervenção aqui, teve uma intervenção aqui, ou seja, já há também relatos históricos que foram transmitidos pela palavra, pela nossa tradição, de que houve uma intervenção e que mexeu com toda essa zona de conforto e refez todas as coisas. Episódio do dilúvio, Sodoma e Gomorra e outros episódios que já foram mencionados. A própria vinda de Cristo é uma intervenção divina. Uma intervenção divina. A palavra se fez carne, a palavra esteve entre nós. Antes a ressurreição antes de você concluir, comentou. A intervenção primária que ele coloca é a criação. Exato. Então, assim, vocês estão falando nada existe desde a criação. Opa, mas a própria criação já é Deus entrando na história. Então, por que vocês acham que ele não vai entrar de novo, né? Exatamente. E eu imagino que essas alusões, né, que Pedro sempre faz ao Antigo Testamento para dar base para o seu argumento, ele tira isso da própria pedagogia de Jesus, né? Porque lá no sermão profético, no Mateus capítulo 24, 25, quando ele fala das parábolas também de vigilância, de preparo, você percebe lá que Jesus usa essa argumentativa, né? Ele fala, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida apática, indiferente, dissoluta, não estavam nem aí para a palavra de Deus, nem aí para o preparo, e de repente, intervenção. De repente, Deus repaginou a história. Então, eu imagino que essa preocupação de Pedro, ao fazer essas alusões, é exatamente para despertar um interesse para o preparo. Olha, isso aconteceu, e se isso aconteceu uma vez, isso dá para a gente a solidez para acreditar que isso pode acontecer e vai acontecer de novo. Então, e lá em Mateus 25, depois de Jesus falar o famoso sermão profético, Mateus 24, em Mateus 25, ele conta uma série de parábolas que só falam de preparo, né? Tem a parábola lá das 10 moças, depois da parábola dos talentos. Então, ele fala primeiro, esses são os sinais de quando sucederão essas coisas. Ele fala do tempo. Aí ele começa a contar histórias para falar o como agora. Então, nesse intervalo de tempo, a gente não sabe quando. E há até uma aparente demora profetizada, porque na parábola das 10 moças, o noivo tarda para chegar, né? Uhum. E a expressão que é usada por Jesus é exatamente essa, e tardando o noivo. Em outras palavras, há uma aparente
demora do noivo. Atraso, Nossa, né? mas o noivo está atrasado, o noivo está demorando e tal. E é nesse processo de demora que se desenvolve o quê? O verdadeiro preparo, a paciência, a fé, a confiança nas promessas, na palavra. E a ênfase ali de Jesus nas parábolas posteriores ao sermão profético é: o preparo é mais importante do que o quando. O ponto não está no tempo, o ponto não está no relógio, o ponto não está na preocupação da data, o ponto está na preocupação de como eu estou nesse intervalo de tempo, como eu estou me preparando e como eu estou lidando com os talentos e dons que Deus colocou sobre mim. Né? Por isso que produtividade não tem a ver com gestão de tempo, tem a ver com gestão de vida, né? Antes da gente encerrar o bloco, eu ia falar que a Bia trouxe a produtividade, ela sempre traz a ideia da produtividade para a gente, né? Ela sempre volta na produtividade e é bacana pensar que não é só que nós não podemos ser cristãos ocupados simplesmente, né? E a gente vai voltar depois, quando a gente voltar do intervalo, com alguns assuntos que caberiam em um programa, que é a respeito do Senhor retardar a promessa, do esperar e apressar, dos 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Tudo isso é o que te espera junto com o Jefferson Pilar no último bloco do Código Aberto. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Código Aberto, terceiro e último bloco. A coisa está terminando, o nosso momento está acabando. Daqui a pouquinho a gente volta na semana que vem para os 3 últimos blocos dessa temporada, viu, Naeli? Mas, antes da gente ouvir a última música dessa temporada, que será no programa que vem, vamos ouvir a penúltima música, que será agora, com Jefferson Pilar. Qual que é a música de agora, Jefferson? A música é Lugar de Origem, colaborando ali com o que o pastor falou. É só o versículo 14 diz assim, ó: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, né? Eu não, de verdade, assim, particularmente, a minha preocupação não é com a vinda dele, mas é com a minha volta para Ele. É do meu coração estar voltado para Ele hoje, agora, porque o amanhã para mim não existe. Eu tenho hoje, eu tenho agora, eu tenho esse intervalo para viver de forma plena nele. Então, eu não quero um Jesus só do final, quero Jesus do agora. Quero um relacionamento com o Pai que já foi gerado pelo Filho por meio da cruz. Então, eu posso ter esse relacionamento com Deus agora. E aí é certo que no final estaremos com Ele, né? Mas eu preciso estar nele agora. É isso que eu quero, essa experiência com Ele agora, para que no final esteja com a lamparina acesa também. Ele é meu lugar de origem, Ele é meu lugar original, minha casa hoje, minha casa agora. Grandes casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna.
casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti. Pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Amém. Deus seja louvado. Que a gente está aqui falando, e acho que esse é um bom resumo, né? Tudo que a gente está falando é exatamente pensando nessa volta para onde a gente falou, né? Quando a gente falou de identidade, né? Até a Bia falou que a nossa identidade está nele, né? Quem a gente é em Cristo e não quem a gente simplesmente é. Quem a gente é como profissional, como filho de alguém, de uma pessoa ou de outra. Quem a gente é em Cristo Jesus. Voltando para o nosso texto, eu tenho um versículo aqui que é muito conhecido. Tem até gente que não conhece a Bíblia, que conhece esse verso e cita esse verso. Eu já ouvi esse verso embasando as coisas das mais diferentes. Que é 2 Pedro 3,8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eu já ouvi esse verso para dizer que a criação aconteceu então, não em dias literais, mas em períodos de 1000 anos. Por quê? Porque se houve tarde de manhã um dia, então esse dia, e para Deus, um dia como 1000 anos, então não é um dia, são 1000 anos. Esse texto, como tantos outros que a gente viu, ele acaba sendo às vezes tirado do contexto, mas dentro do contexto, o que ele significa? O que significa dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? A expressão aqui é mais no sentido de, tipo assim, é como se fosse. É como se fosse. Como se fosse não é que é como se fosse. Né? Então ele está falando que, olha, para o Senhor, 1000 anos, um dia, um segundo, 10, 30 mil, é eternidade. Se ele é eterno, não importa quanto, entendeu? Você imagina, tipo assim, né? Imagina que uma corda, ela é infinita em duração. Qual a diferença entre 1 quilômetro de corda e 1 centímetro? É igual Jesus para Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Não era exatamente aquilo, é só um exemplo, né? Para ficar
Não é para contabilizar. Exatamente. Que não dá para contabilizar nos nossos métodos, né, humanos, de contabilizar os dias. Que a gente gosta, né, de... Não, é isso? Ah, então ok. Então vou agora usar isso como chave hermenêutica, né? Como uma chave de interpretação para Deus, tantas entendi coisas. agora. Para Deus, um dia... Ah, ok. Não é. Até porque eu imagino que o texto aqui, a ênfase do texto não está no tempo, né? Exato. A ênfase do texto está em responder o porquê. Então, o questionamento dos escarnecedores é por que ele não voltou. A questão não é quando ele vai voltar, a questão é por que ele não voltou, por que retarda, por que demora. E aí, a resposta de Pedro, ele não retarda a promessa, como alguns estão julgando ela demorada. Pelo contrário, ele é paciente, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a argumentação dos escarnecedores ele é incapaz de voltar, ele é incapaz de cumprir a promessa. Aí Pedro responde, não é incapacidade, é misericórdia. A resposta de Pedro está baseada num atributo do caráter de Deus. Sim, ele não voltou por aquilo. Né? Exato. Ele disse, a paciência de Deus é salvação. Exatamente. Ele não voltou por aquilo que ele é. Então, assim, o problema não está aqui com a dispensação desse mundo, com as coisas que ainda não... Não é por isso, não. Ele não voltou por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem no coração em favor de nós. Vocês não estão entendendo o ponto-chave da questão. Então, a questão, eu imagino aqui, que não é nem tempo. E até mesmo porque Deus não é refém do tempo, como nós, seres humanos, criaturas, somos. Então, existem tempos na Bíblia que precisam ser contabilizados. É lógico, é evidente. O Tiago mencionou, né? Pastor, para nós, no que diz respeito a nós, ao nosso tempo de vida, há uma contabilidade de tempo porque nós somos criaturas, reféns do tempo. O pastor Tiago mencionou a questão de Gênesis, o relato de Gênesis, ali existe toda uma argumentação linguística em favor da literalidade, do tempo e tudo mais. Depois nós encontramos cálculos proféticos onde o tempo tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque o tempo diz respeito à história humana e não diz respeito ao Criador, mas sim à criatura. Então, quando o tempo tem que ver com a nossa vida aqui, é uma coisa. Agora, aqui ele está se referindo para Deus. Para Deus, ele não é refém do tempo, porque ele é criador. E a questão não é o tempo, a questão é o porquê. Por que ele não voltou? Porque é um atributo de Deus ter misericórdia, ter paciência conosco. Por favor, e é muito lindo que ele fala assim, ó, porque é do desejo dele que todos se arrependam, em outras palavras. Cara, é porque ele quer todo mundo. É porque ele quer vocês, é porque ele quer todo mundo, é por isso que ainda não voltou. Porque ele quer vocês, ele inclusive quer todo vocês mundo. Estão escarnecendo. Justamente. Né? Quer inclusive os escarnecedores. É porque ele acabou de falar aqui nos versos anteriores ao 8, que justamente a volta do Senhor significa juízo e destruição da terra. Então, gente, vocês estão aí antecipando, mas vocês estão prontos para encarar o juízo? É mais ou menos o que ele está falando. Olha, ele não retardou assim porque, sabe, ele dá... Não, é porque vocês não estão preparados. Então, em vez de se perguntar se ele está voltando ou não, se pergunta se você está pronto ou não. É interessante a gente estar tendo essa discussão, porque por vários momentos da Bíblia, assim, por várias questões bíblicas, a gente vai estudar e a gente vai tentar argumentar e conversar com o outro, a gente se atenta a detalhes que o texto ele não está nem aí para aquele detalhe. Por exemplo, é o que está acontecendo agora. A gente está tentando explicar de que, gente, os 1000 anos, ok, tá, só foi um exemplo, mas não é para a gente se apegar a isso. Por exemplo, a gente vai em Isaías e está lá, jovens voarão como águia, e a gente vai lá e começa a falar da águia. Então, não é, o texto não está querendo dizer aquilo. Ou a gente vai para o Gênesis e aí a gente fica, tá, mas será... Por que o sol surgiu no quarto dia? O que é aquela luz no primeiro dia? A gente fica, nossa, e são rodas e rodas de discussão e assim, buscando na teologia respostas. E sendo que Gênesis, Moisés não está preocupado com aquilo, ele está tentando ali dentro do texto, né, e dentro dos escritos mostrar uma outra coisa lá no final, sabe? E a gente se apega a pontos que não necessariamente vão nos fazer crescer, entendeu? Não é aquilo exatamente que o texto ou o autor está querendo dizer. Não é o propósito. Não é o propósito primário do texto. Antes da gente finalizar o programa, e eu vou deixar bem claro que a gente está finalizando para ninguém resolver que vai não acabar nunca mais. São só 3 coisas que eu quero falar. Posso usar 10 segundos aqui para... A gente está falando isso porque geralmente a gente tem um sufoco aqui quando está chegando perto, porque alguém toma a palavra e esquece da vida. Pessoal participativo. Mas, a gente esquece do apresentador. Eu só quero deixar uma questão, não deixar uma questão, mas para a gente tentar resolver de forma bem rápida, se é possível. Senão a gente volta no próximo programa a respeito disso, que é
Tá bom, Deus não está refém do tempo, Ele é soberano sobre o tempo, Ele sabe dos tempos, Ele tem a agenda dele bem estabelecida, mas no versículo 12 fala que nós devemos então, diante dessas coisas, esperar e apressar o dia da vinda de Deus. Essa agenda de Deus é uma agenda estabelecida ou é uma agenda que é condicional? Ela está condicionada a alguma coisa? A volta de Jesus é algo incondicional ou é algo condicional? O meu entendimento aqui, já que a gente já discutiu que para Deus um ano é como 1000 e etc., um dia, quem sente a passagem do tempo? Deus ou a humanidade? Quem pode ser apressado? Deus ou a humanidade? Eu não vejo como se apressar Deus se Deus não está refém do tempo. Só sente pressa ou lentidão quem está refém do tempo. Então, o que eu estou entendendo aqui? A promessa da vinda de Cristo é para quem? É para nós. Somos nós que estamos aguardando. Né? Então, assim, o que seria apressar? É apressar para a gente. Você quer que venha mais rápido? Você quer que para você seja mais rápido? Começa a trabalhar por isso. E como você trabalha por isso? Justamente anunciando, né? e trabalhando ele, com alguém. né? Voltando para Ele. Voltando para Ele, se entregando. E no verso 11 ele diz, olha, visto que todas essas coisas vão acontecer, visto que vai vir essa destruição, vai vir juízo, vai vir em volta dele, que tipo de pessoas vocês precisam ser? Ele vai falar, vivam em santo procedimento, em piedade, ou seja, tornem-se aquilo que Ele morreu para vocês serem. E quando a gente fizer isso, aí a promessa dele vai ser cumprida. Porque a promessa dele é assim, ó, quando o evangelho for pregado. É uma condição, ela é condicional. Então, existe uma condição da gente sentir mais rápido essa passagem de tempo, que é o quê? Fazendo o máximo possível para que o evangelho seja pregado. Nós Eu acho temos... que o objetivo nem era, assim como ela falou, né? Ficar preso a alguns detalhes que ele não estava preocupado em dizer. Tem um carinha que diz assim, o sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo. Né? Uhum. E a gente faz teologia em cima de um detalhe onde o próprio autor não estava preocupado em se deter, em falar. Então, acho que é isso daí. Ele estava preocupado em falar sobre esse atributo de Deus, o porquê. Porque Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele quer todo mundo, Ele quer vocês. Nós, quando olhamos para aquilo que... fechando isso, né? Fechando esse assunto, e olhamos para aquilo que o Isaac falou, e pensando na música que o Jefferson cantou também, e nessa coisa, né, do preparo, da espera e do apressar, a gente fica sempre com uma coisa, né? Que o apressar tem a ver com... Quando a gente pensa que apressar tem a ver com essa vida que é impactada, tem a ver com o reino de Deus acontecendo, e a gente já está vivendo o reino de Deus, e dessa maneira eu estou apressando, eu já estou envolvido, produzindo para o reino. E no final das contas, você que está aí em casa, a gente está... O mais importante daquilo que a gente tem ouvido é que nós estamos numa volta para um encontro. E o modo de vida agora é mais importante do que o lugar para onde a gente vai e de quando isso vai acontecer. O nosso modo de vida agora, sendo gente do reino de Deus, sendo gente já orientada por esse Cristo, entendendo que o dia do Senhor já chegou no meu coração, como isso me motiva a viver, isso é mais importante. Que Deus te abençoe muito. A gente na semana que vem volta para se despedir desses convidados dessa temporada. Espero você na semana que vem no Código Aberto para a gente encerrar esses momentos tão bonitos estudando sobre o livro de Pedro. Até semana que vem.